todos. Tema geral, Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos na mensagem número 23, a ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor por tudo que nos revelou no livro do Evangelho de João. Nós percebemos como o nosso Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai, ele que tinha a posição de Deus, estava lá no princípio com Deus, e ele humildemente obedeceu, esvaziou-se do seu status de Deus e veio se tornar um homem e se humilhou, se rebaixou na posição de um servo e o verbo se tornou carne. E veio aqui na terra disposto a morrer por nós, para que Deus possa, através dele, através da palavra, dar vida ao homem. No entanto, o homem não o recebeu, o mundo não o conheceu, especialmente os que eram seus, que eram o povo judeu, não receberam o Senhor Jesus. E ele passou por muitos sofrimentos, calúnia, injúria, perseguição, principalmente por parte dos líderes dos judeus, e o próprio povo, a grande maioria, vendo os seus sinais, alguns até creram, no entanto, o abandonaram quando ele começou a falar um pouco mais profundo. No entanto, ele achou um grupo de pessoas que ele chama de suas ovelhas. As suas ovelhas que conhecem o pastor, conhecem a voz do seu pastor e ouviram essa voz e o seguiram. E dessa forma nós vimos que isso se materializou em Betânia. Havia então uma miniatura da vida da igreja de pessoas que amam o Senhor. São pessoas não têm nenhuma grande estatura social, são pessoas que foram leprosos, pecadores, eram paralíticos, como aquele paralítico de 38 anos que Jesus curou. São pessoas que, figuradamente falando, eram cegos de nascença, mas Jesus curou, e era como o Simão, o leproso, cobrador de imposto, mas o Senhor salvou a ele. E dessa forma formou a sua igreja, aquelas pessoas que realmente amam o Senhor, amam a sua palavra, que estão dispostas também, como Jesus, a fazer a vontade do Pai. E aqui estamos nós. Nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eis-nos aqui. Nós somos essas pessoas que conhecemos o nosso pastor, reconhecemos a sua voz, e nós amamos a sua palavra, e nós queremos segui-lo para onde quer que ele vá. Nós vamos segui-lo por toda a nossa vida, e não estamos aqui buscando conforto, buscando qualquer posição para nós. Estamos aqui para servir o nosso Senhor e fazer a vontade do Pai. E aí o Senhor encontra conforto em Betânia e finalmente ele entrega a sua vida, quando foi preso no jardim de Getsemane e foi interrogado, como nós vimos aqui no capítulo 18, ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, por Anás e também Caifás, e ele também foi interrogado por Pilatos, governador romano, e ninguém achou nenhum defeito nele, pois ele era o Cordeiro Pascal daquele ano.
que tira o pecado do mundo. E dessa forma, nós vimos no capítulo 18, que no meio desse julgamento injusto, no meio da condenação, né, injusta, que Pilatos condenou a Jesus à morte por crucificação, e os judeus, por pressão dos judeus, os judeus não tinham direito de condenar e nem executar ninguém à morte, e eles tiveram que pressionar o governador romano para que este o condenasse, mas ele ficou temeroso, não vendo nenhum crime digno de morte, mas por causa da pressão dos judeus, ele acabou sendo condenado e acabou sendo crucificado. E no meio dessa situação, ainda no capítulo 18, nós vemos que ali registra Pedro, que era um apóstolo, um dos apóstolos mais fortes e impulsivos, e quando Jesus disse que, né, todos eles negariam o Senhor, mas ele disse, ainda que todos o abandonem, ele jamais o abandonaria, ele lhe daria a própria vida por Jesus. No entanto, essa situação não durou muito, e quando foi registrado que quando o Senhor Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, o sumo sacerdote havia pedido que os soldados romanos fossem prender a Jesus, somando os soldados romanos, mais os policiais, né, que zelavam pela segurança pública do Sinédrio dos judeus, tinham aproximadamente 500 soldados, 500 pessoas para prender Jesus inofensivo, Jesus que não faria mal a ninguém. Então, irmãos, aquele aparato militar todo assustou, né, os discípulos, e no fim todos os 11 discípulos fugiram, deixaram o nosso Senhor sozinho ali. E quando Pedro, seguindo de longe a Jesus, entrou, né, para o pátio do sumo sacerdote, onde estava Jesus, e ali a encarregada da porta já disse para ele, você é um deles, você é um dos galileus que seguiam Jesus? Ele disse, não, eu não sou. Aí depois, lá dentro do pátio, estava aquentando, né, se esquentando no fogo, provavelmente era uma madrugada fria, e as pessoas que estavam no fogo diziam, não, você é um deles. Ele disse, não, eu não sou. Aí pela terceira vez disseram, né, você é um deles. E ele falou, eu não sou. Quando ele falou, eu não sou, pela terceira vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, em outro evangelho é registrado que Jesus de longe olhou para ele. E Pedro se lembrou que Jesus havia dito que antes que o galo cante, ele iria negar o Senhor por 3 vezes. Se Pedro tivesse negado uma vez, foi uma fraqueza do momento. Se tivesse negado 2 vezes, talvez, né, uma fragilidade. Mas 3 vezes não tem desculpas. Isso é para mostrar, queridos irmãos, que nós, homens naturais, não somos dignos de confiança. Na hora da pressão, na hora em que você corre risco de morrer, você primeiro cuida de si mesmo e você nega qualquer coisa. Por isso, queridos irmãos, nós, homens naturais, não somos dignos de confiança. Mas como então Jesus pode contar conosco? Como o Senhor pode contar conosco? Pode confiar em nós para que executemos a vontade do Pai, executemos a palavra de Deus. Então, graças a Deus, eu disse para vocês que em capítulo 17 ainda, Jesus disse, versículo 17, né? 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, queridos irmãos, depois da queda do homem, o homem se desconectou do único Deus verdadeiro. Isso está em João 17, versículo 3. Ele é o único Deus verdadeiro. E que quando você se desconecta do único verdadeiro, você acaba se conectando a quem? Você acaba se conectando a quem é falso, a quem é mentiroso. E em João 8:44, vamos olhar, vale a pena para vocês saberem, depois da queda do homem, o homem foi amarrar o seu burro aonde? 8:44. Vós sois do diabo, olha isso que terrível. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, queridos irmãos, quando o homem, na sua queda, se desconectou do verdadeiro, ele acabou se ancorando, se conectando ao pai da mentira, em quem não há verdade. Ele só fala mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, olha só a que fonte o homem caído se ligou. Dessa forma, irmãos, é por isso que o homem, nos seus pensamentos, como diz Efésios, só há vaidade dos seus pensamentos. E o nosso ser todo, irmãos, carece de realidade, carece da verdade. Nós estávamos cheios de falsidade, cheios da mentira. Mas graças a Deus, irmãos, pela palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Como nós podemos nos tornar confiáveis? Não somos confiáveis porque nós nos conectamos com o pai da mentira. Mas agora que nós nos reconectamos com Deus, nós podemos voltar a ser confiáveis. Podemos ou não podemos ser? Como? Como? Por meio da palavra. Olha os nossos adolescentes aí, ó. Os adultos reagem, Reajam, Os adolescentes sabem mais do que vocês, Então, irmãos, vamos amar a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Nos falta a verdade. Nós estávamos cheios de falsidade, cheios da mentira, cheios da vaidade. Mas como podemos nos encher da verdade, encher-nos da realidade divina? Irmãos, é através da palavra. E a palavra nos lava. Não é isso que fala em Efésios capítulo 5? Hein? Efésios 5, como diz? Versículo 26, como diz? Para que a santificasse, a igreja, para que santificasse a igreja, eu vou ler desde o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, a igreja foi tirada do meio do mundo, Nós estávamos conectados à mentira, e Deus, graças a Deus, nos tirou do mundo e pelo trabalho que Cristo realizou na cruz, Ele nos reconectou com Deus verdadeiro, e Ele precisa nos encher com a verdade, tirar essa mentira toda de nós, toda a falsidade, toda a vaidade, não é isso? Como Deus consegue fazer isso? O nosso ser é tripartido. Nós temos o corpo material, nós temos o espírito no interior
e nós temos a alma, que é a nossa pessoa, a nossa personalidade. O dia em que nós cremos no Senhor Jesus, o nosso espírito foi regenerado. O espírito humano nosso, né, recebeu a vida de Deus que entrou em nós. Próprio verdadeiro, através da verdade, entrou no nosso espírito. Nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Tá certo? Então, nosso espírito foi santificado. Nosso espírito, né, recebeu o Deus verdadeiro. No entanto, a nossa alma continua sendo aquela alma de antes. Os irmãos entenderam? Então, o que preenche a nossa alma, que é a nossa mente, os nossos pensamentos, o que preenche a nossa emoção, o que preenche a nossa vontade, que é a parte deliberativa, parte que toma decisão da alma, essas três partes continuam sob a influência da mentira, sob a influência, não é isso, do pai da mentira. E nós precisamos, Deus quer, nosso espírito foi santificado, nosso espírito recebeu o único Deus verdadeiro e a verdade. Só que agora Deus quer, a partir do nosso espírito, Ele se expandir para a nossa alma. Ele quer tomar a nossa mente, tomar a nossa emoção, Ele quer tomar a nossa vontade. E de que maneira Ele vai tomar? De que maneira vai tomar? Pela palavra. Agora o adulto falou, pela palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Então a palavra vai nos preenchendo com a verdade. Lugar antes era só falsidade, e agora a palavra está nos preenchendo com a verdade. Nós estamos tendo consistência de Deus, estamos tendo realidade de Deus, estamos pouco a pouco, irmãos, preenchendo todo o vácuo, todo o vazio do nosso ser com a verdade, né? Que é a verdade do Deus verdadeiro. Vocês estão entendendo? É isso que Deus está fazendo. Nós estávamos no mundo, ficamos imundos com o pecado, com a morte, mas Deus quer nos santificar. E a lavagem de água pela palavra nos santifica. A palavra vem, a palavra nos supre com a verdade, nos supre com a natureza santa de Deus, com a vida de Deus, e também a palavra lava. A palavra tira nossas toxinas, tira o lixo, tira o que é mentira, tira o que é vaidade, tira o que é do velho homem, não é isso? Tira os elementos da vida da alma. Irmãos, Deus está, cada dia que passa, enquanto nós temos contato com a palavra, por isso é muito importante, irmãos, nós praticamos como nossos adolescentes, a imersão na palavra. Eu deixei na minha bolsa. Irmãos, carregue sempre com você o folheto da imersão. Você pode ajudar muito as pessoas, né? E ajudar você mesmo. Aí, o André já me trouxe aqui, ó. Carregue sempre isso aqui, ó. Isso aqui vai ajudar você a, durante o dia todo, inculcar a palavra, fazer com que a palavra preencha você naquele dia com a verdade. Essa verdade vai te santificar. Você vai ficar cada vez mais com a natureza santa de Deus, e essa palavra vai eliminar de você mais um pouco naquele dia a sua vaidade, né, o seu vazio, né, o seu velho homem. Que o Senhor possa, irmão, cada dia mais nos santificar com a verdade. Isso só é possível, irmãos, que Jesus passasse pela morte na cruz. Por isso que Jesus, Deus, né, de uma forma até, irmãos, é muita crueldade o que fizeram com Jesus, não é isso? Ele veio nos salvar e os homens não o receberam,
Pelo contrário, os homens maltrataram a Jesus Salvador, né? E os soldados romanos começaram a esbofeteá-lo, né? Depois do julgamento, depois da condenação, os soldados romanos colocaram nele uma coroa com ramos, né, de tamareira, tá? Que é cheio de espinhos, e colocou em cima dele esse espinho da tamareira, são muito doloridas, saem algum tipo de essência que faz arder, né, quando é enfiado dentro da nossa pele, e ele estava todo ensanguentado e ele levava bofetadas dos soldados. Você imagina o soldado, que força que tem, né, dar bofetadas. É o nosso Senhor Jesus levando bofetadas, e não só isso, né, e zombaram dele, escarneceram dele, deram soco nele, sabe? E no fim fizeram carregar a própria cruz, e por fim ele foi crucificado durante 6 horas, né? Ele esteve sobre o madeiro, das 9 da manhã até meio-dia, 3 horas, ele foi julgado pelos homens, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, ele foi julgado por Deus. Quer dizer, Deus o fez pecado por nós. Ele jogou todos os nossos pecados sobre Jesus, ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e a tal ponto que Deus o considerou como pecado por nós, e o próprio Pai o abandonou. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Ele chegou a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, era um momento mais triste na vida dele, e assim ele, quando chegou às 3 horas da tarde, ele expirou. Por que ele expirou? Deus é que fez isso. Por quê? Porque se ele não expirasse, era necessário, porque aquele dia era sexta-feira, iria entrar no sábado, e no sábado, entre os judeus, não se podia fazer nenhum serviço, nenhum trabalho. Então, os crucificados tinham que morrer antes e serem sepultados ainda na sexta-feira. Por isso, eles pediram para Pilatos autorizar que os soldados quebrassem as pernas dos crucificados. Os 2 bandidos tiveram suas pernas quebradas para antecipar a morte, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia sido, né, já tinha partido para o Pai, e dessa maneira não quebraram suas pernas, para concretizar, cumprir as Escrituras, que nenhum dos seus ossos, né, poderia ser quebrado. Então, porque nele continha vida eterna, vida da ressurreição, né, ele não podia ser quebrado os seus ossos. E por fim, um soldado, né, feriu o seu lado com uma lança, e saiu sangue e água. Isso quem viu? Dos 12, né, dos 11 discípulos que sobraram, somente João viu. E João relatou sobre esse fato, né, isso está em 19, versículo 34 de João, né, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Irmãos, sangue da cor vermelha, dá para se ver de longe, se visualiza de longe. Então, muitas pessoas viram sangue saindo, né? Mas água é incolor, é transparente. Só consegue ver quem está bem perto. E quem estava bem perto da cruz? Por isso que João registrou, né, esse evento aqui do versículo 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Irmãos, como é que Jesus conseguia, com as mãos pregadas na cruz, e dizer para alguém, já naquela angústia, naquele sofrimento, talvez não tivesse nem mais fôlego para falar, e dizer para João,
dizer para sua mãe, né, Maria, eis aí o teu, é isso, né? Eis aí teu filho. Então, como ele consegue dizer isso? Eles tinham que estar muito próximo à cruz, é ou não é? Ele estava bem próximo à cruz para Jesus poder, mesmo não podendo usar a mão, né, dizer aí, ó, e ainda quase sem fôlego, eis aí teu filho, mulher, né? Quando você vê essa expressão mulher, não é aqui na Bíblia, essa expressão mulher aqui não é de uma frase mal educado, não. Aqui, mulher aqui é de muito respeito, tá? Mulher, eis aqui teu filho, tá? E aí, vendo Jesus, né? E depois disso, disse ao discípulo, quem é esse discípulo? Esse discípulo era João. Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, passou a cuidar da mulher. Olha só a humanidade de Jesus, mesmo sofrendo na cruz, já partindo para o Pai, e ainda se preocupou com sua mãe, né, na carne, e pediu para João cuidar da sua mãe, porque ela provavelmente já estava viúva, não tinha ninguém que desse assistência a ela, tá? Então, irmãos, esse registro é para mostrar que João e as irmãs estavam muito próximos à cruz. Portanto, irmãos, a grande maioria dos cristãos, né, falam muito do sangue. Não que devamos falar menos, não. O sangue é muito importante. O sangue de Jesus, irmãos, realizou a nossa redenção. O sangue de Jesus, né, propiciou a nossa justificação. Deus então pôde perdoar os nossos pecados e nos justificou por causa do sangue de Cristo. E também nos reconciliou com Deus. Maravilhoso, tá? Mas o sangue é para tratar do lado negativo, porque o homem havia caído em pecado e o homem se afastou de Deus e não tinha mais solução para voltar para Deus, se não derramar o seu sangue. Então Jesus derramou o seu sangue em nosso lugar. Então sangue é importante para isso. Só que depois de resgatar o homem, restaurar o homem para Deus novamente, qual é o objetivo final do lado positivo? Do lado negativo é o perdão dos pecados, é a justificação, né, do homem e a reconciliação com Deus. E do lado positivo, o que o homem precisa fazer, né? Daqui para frente, irmãos, é para o homem viver para fazer a vontade de Deus. Então, como o homem vai viver para fazer a vontade de Deus? Precisa da água. Que água é essa? Alguns afirmam que essa água é a água do batismo. Mas, irmãos, pelo contexto, não pode ser. Essa água aqui, irmãos, é aquela água que João falou em João 7, 37 a 39. Vocês se lembram? No último dia da festa, levantou-se Jesus, de repente levantou-se e gritou, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ora, o Espírito até aquele momento não havia sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas agora, irmãos, Jesus morreu e Deus, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E na ressurreição, né, Deus o quê? Deus o glorificou. Ele foi glorificado porque Jesus, homem, foi admitido para dentro de Deus como o filho primogênito de Deus. Ele ganhou a glória. E não só ele ganhou a glória, sendo gerado filho de Deus, ele se tornou o quê? Deus pôde enviar o outro consolador para o homem. E esse outro consolador, segundo João capítulo 14, era o Espírito da verdade. Olha a preocupação de Deus com a verdade. Deus quer nos encher com a verdade.
Chega de gente, de nós, irmãos, continuarmos vivendo cheio de vazio dentro de si, com apenas uma fachada espiritual. Eu sou um cristão que, zeloso por Deus, faço 1000 coisas para Deus, mas por dentro é um vazio só. Então, interessa a Deus nos encher com a verdade. Então, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, e o seu Filho é um caminho, né, para nos trazer a verdade e a vida, porque a verdade está na vida, tá? E ele morreu, ressuscitou, ele se tornou o Espírito da verdade. Hoje, quem está dentro de você? Quem está dentro de você é o Espírito da verdade. Ele quer encher você com a verdade. Ele não vai sossegar enquanto não encher todo o seu vazio com a verdade. Sabe? Então, esse é o trabalho do Espírito da verdade. Até, irmão, nos tornarmos plenos, maduros, cheios, né, da verdade de Cristo, da verdade de Deus, até a plenitude de Deus. E dessa forma, Cristo encabeça a igreja, governa a igreja, governa a minha vida, governa a sua vida, governa a minha família, governa a sua família, governa todos os membros do corpo de Cristo. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. Por isso é necessário a água. Água é esse Espírito. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito é tipificado pela água. Graças a Deus pela água. Irmãos, a água penetra em qualquer lugar, né? Eu sou engenheiro civil. Os engenheiros civis têm uma grande dificuldade de lidar com a água, né? Você vê que vira e mexe, uma construção tem infiltração, né? Porque segurar água não é fácil, não. E você, numa caixa d'água, tem que impermeabilizar bem. Você, numa laje, tem que impermeabilizar bem. Depois de 15 anos, 20 anos, 25 anos, aí começa a infiltrar de novo. Porque não é fácil lidar com a água, porque a água infiltra-se em qualquer brecha. Irmãos, essa água que é o Espírito também entra em qualquer brecha. Se você der uma brecha para essa água entra em você e dá vida para você e dá verdade para você. Então, irmãos, é muito importante essa água. João foi o único que falou dessa água. Por isso que ele falou no versículo 35, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Irmãos, creiam. O que João escreveu aqui, irmãos, Deus quer, através da sua morte, enviar esse Espírito como água, né? Por isso eu tentei fazer uma ilustração, né? Que é, imaginem vocês, nós temos nesse universo Deus verdadeiro. Antes de haver a criação, nesse universo, só, hein? Já puseram aí, ó. Antes de existir o universo, da criação, estava só Deus, certo ou não? Se estava só Deus, quem é o verdadeiro? Porque não havia outro, né? Não havia outro, só tinha Deus. Então Deus é o Deus verdadeiro. E o seu Filho é a verdade. O seu Filho, né, é o resplendor da sua glória, que transmite esse Deus verdadeiro para a criatura, para a criação que é o homem. Então, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o Espírito da verdade. E você pode usar essa ilustração, né? Ali em Deuteronômio 8, ali diz que a boa terra é uma terra rica em água. Na boa terra tem manancial profundo. Esse manancial profundo tipifica o nosso Deus, que é riquíssimo em água.
tipificado pela água. Essa água, irmãos, essa água é a vida de Deus, essa água é a verdade de Deus, né? Essa água é a essência de Deus. Deus é como essa água, tá? Mas só que ele estava confinado no manancial profundo. O homem que está à superfície da terra não tem acesso a essa riqueza de água. Mas graças a Deus, um dia Cristo veio à terra. Então ele abriu um caminho do manancial profundo até a superfície da água. Ele se tornou uma fonte. Graças a Deus que a água que estava no manancial, confinada no manancial profundo, agora apareceu na superfície como uma fonte de água. E quem seguia Jesus conseguia ver a fonte de água, né? Ele disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água do mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele era essa fonte. Só que ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, se tornou o quê? O Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, irmão, deu continuação, que é continuação da fonte, irmãos, é o ribeiro, é o rio, né? E hoje nós somos alcançados pelas águas do rio. Foi ou não foi? Porque nós nascemos 2000 anos atrasados. Nós não conseguimos ver Jesus em carne. Nós nascemos 2000 anos depois. Mas graças a Deus, irmãos, esses 2000 anos depois, ele se tornou o Espírito e nos alcançou. E nós estamos bebendo da mesma água que está no manancial profundo, da mesma água que estava em Jesus como fonte, nós estamos bebendo da mesma água pelo Espírito, o Espírito da verdade que nós estamos bebendo. Não é maravilhoso, irmãos? Por isso, irmão, vamos ter mais contato com a palavra, mais contato com o Espírito, mais contato com a verdade, né? A palavra é a verdade e está nos enchendo de água, está nos enchendo da vida de Deus, está nos enchendo da realidade de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Para isso, irmãos, era necessário o Senhor Jesus passar por essa angústia da morte. E a morte da cruz, irmãos, é a morte mais cruel. É o pior castigo, pior punição, né, entre os romanos, no Império Romano. E era um negócio escarnecedor. Eles pregavam na cruz os piores criminosos e a crucificação, a cruz geralmente ficava à beira de uma estrada, de um caminho. As pessoas olhavam e desprezavam, cuspiam, né, zombavam, escarneciam. Irmão, Jesus foi colocado junto com os piores criminosos, né? Mas, irmãos, tudo isso ele sofreu por nossa causa, né, para carregar sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, mas também, irmãos, para nos dar vida, para nos dar verdade, através do Espírito da verdade, nos trazer essa água. E hoje, irmãos, nós vamos falar do capítulo 20, e o capítulo 20, irmãos, é a ressurreição. Ressurreição de Jesus. Vamos lá, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, o primeiro dia da semana é o primeiro dia após o sábado, tá? Vocês se lembram que Jesus morreu numa sexta-feira, tá? Sexta-feira. E antes de entrar no sábado, sepultaram-no. Ele tinha que ser retirado da cruz antes de entrar no sábado. Então, na sexta-feira mesmo, ele havia sido morto às 3 horas da tarde e retiraram-no, tá, para sepultar. E quando entrou o sábado, ele estava já no túmulo, ele estava sepultado.
e passou um dia do sábado, e logo depois do sábado vem o quê? Vem domingo. E o domingo é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Apocalipse 1:10 mostra que domingo se tornou o primeiro dia da semana. Irmãos, é um novo começo. A ressurreição de Cristo, irmão, nos trouxe uma nova esperança, uma nova semana, né? O primeiro dia da semana, né? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, irmãos, o primeiro dia da semana, que é domingo, por causa da ressurreição de Jesus, se tornou o dia do Senhor, né? Hoje é domingo. O domingo significa o dia do Senhor. E domingo também significa, irmãos, um novo começo, uma semana nova. É o primeiro dia da semana. E aos olhos de Deus, irmãos, o primeiro dia da semana, o domingo, né, após a morte de Cristo, domingo para Deus, irmãos, representa o raiar de uma nova era, né? Um começo, né, em que Deus, a partir desse dia, desse novo começo, Ele consegue agora produzir uma nova criação. E essa nova criação é produzida a partir da ressurreição de Cristo. Mas eu não sei como expressar para vocês. Irmãos, para Deus esse dia foi especial. Depois que Cristo sofreu tanto, foi caluniado, foi injuriado, né? Castigado por nossa causa, morreu com uma morte tão cruel, tão triste, mas agora passou-se o dia de sábado e no primeiro dia da semana, para Deus é um grande dia, aquele dia é um grande dia, é um novo começo. Ele consegue agora realizar o seu sonho, a sua vontade pode se realizar, porque Jesus obedeceu a sua ordem e morreu na cruz, e agora ele pode ressuscitar Jesus, e ele de fato ressuscitou a Jesus, irmãos, para gerar uma nova criação. Ó Senhor Jesus, você está contente não? Estamos num novo começo. Deus está cheio de esperança agora. Você também não está cheio de esperança? Com a ressurreição de Jesus, todo o sofrimento já se passou. Jesus disse, né, antes da véspera da sua morte, ele disse: quando uma mulher está para dar à luz, né, sofre com as dores de parto, né, grita, sofre, é uma dor atrás da outra, tal, e todo aquele sofrimento, mas depois de ter dado à luz, irmãos, a mulher suspira aliviada. Ufa, ela conseguiu dar à luz um homem para o mundo. Irmãos, é assim, nasceu um novo dia. Esse novo dia possibilitou Deus então criar uma nova criação. Gálatas 6. Ó Senhor Jesus. Espero que você valorize o primeiro dia da semana. Ó Senhor Jesus. Gálatas 6. Eu vou ler. Desde 14, tá? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, o que Cristo fez na cruz, eu fui crucificado e o mundo também foi crucificado. Esse eu problemático,
esse eu que estava conectado com a pai da mentira, esse eu que, né, que o pecado entrou e a morte entrou e me fez um pecador condenado por Deus, e agora esse eu, pela morte de Cristo, está crucificado. Amém. Terminou. Amém. Acabou o eu, acabou o meu velho eu. E o mundo que foi contra Deus, contra a vontade de Deus, que crucificou a Jesus, esse mundo para mim também está crucificado. Irmão, não é maravilhoso? Não sei se você percebe, se você tiver essa realidade, o mundo começa a perder cor para você. E eu espero que depois dessa conferência, eu me lembro, sabe, quando eu era muito jovem, a primeira conferência que eu participei foi quando os irmãos foram para Belo Horizonte, para levantar a igreja em Belo Horizonte. Eu era muito, muito jovem ainda. E tiveram uma conferência, tal. E eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei assim, o que aconteceu? Eu estou vendo um mundo preto e branco. Não vejo mais cores. Falei, esse mundo aqui perdeu cor para mim. Irmãos, você não percebe isso? Por exemplo, hoje, irmãos, eu não tenho nenhuma motivação, não tenho nenhum amor, sabe? Eu gostava muito de carros, né? Eu era da linha de carros, né? Gostava muito de carro. Irmão, para mim, carro perdeu totalmente cor para mim. Eu não tenho nenhuma atração mais por essas coisas. Patrimônios, bens, uma casa dos sonhos. Irmão, isso nada mais faz sentido para mim. Porque o mundo perdeu cor para mim. O mundo já foi crucificado para mim. E eu também já fui crucificado para o mundo. Eu hoje, irmão, sou uma nova criação. Hoje eu vivo para o Senhor. Eu já morri para esse mundo, né? E o mundo também já morreu para mim, porque Cristo morreu na cruz. E no terceiro dia significa o quê? Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Irmão, nós somos hoje uma nova criatura, criado por Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Também 2 Coríntios 5:12, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Aliás, vamos ler assim, vamos ler versículo 13 em diante, 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Irmãos, eu estou tão alegre que para Deus eu me enlouqueço, estou louco para Deus, né? Mas se eu ainda conservo o juízo é por causa dos homens. Se uns homens vão achar que eu sou louco, né? Vou me internar no hospício. Mas assim, mas se enlouquecemos é para Deus e se conservamos juízo é para vós outros, mas o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, não faz mais sentido vivermos para o mundo. Não faz mais sentido vivermos para nós mesmos. Não que nós não vamos mais adquirir bens, propriedades, patrimônio, trocar de carro, não estou dizendo isso não. Mas essas coisas perderam valor para nós. Hoje, né? Hoje o que interessa, irmãos, é viver para o Senhor. Porque já morremos para essas coisas, né? Aí versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou se você for para outra versão, é nova criação.
nós somos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Irmão, nós estamos em outra esfera. Passamos pela morte de Cristo e agora a ressurreição de Cristo, irmão, nos introduziu em uma nova esfera. Essa nova esfera, irmãos, é nova criação. Nada das coisas velhas, coisas convencionais, tradicionais, lógicas humanas. Irmãos, agora estamos na esfera de Deus, esfera celestial, esfera espiritual. Tudo é novo. E você sabe que eu acredito que aqueles quatro seres viventes são compostos dessa nova criatura? Vocês acreditam ou não isso? Eu acredito que nós, quando vivemos nessa realidade, nós vivemos em uma outra esfera, e nessa esfera, irmão, nós somos, juntamente com Cristo, fazemos parte daqueles quatro seres viventes. Estamos zigue-zagueando aqui com carvão em brasa, né, correndo entre nós, irmãos, executando a obra de Deus. Né? Essa é a nova criação. Bom, vamos lá. Eu tenho que, infelizmente, falei tanto e eu preciso terminar, né? Preciso ir para a mensagem, né? Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Isaías 53, 10, eu tenho que falar, né? Ó Senhor Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Irmãos, era necessário ele ser moído pelo Pai por nossa causa. E Deus o fez enfermar quando deu a sua alma como oferta pelo pecado. Mas o resultado do seu sofrimento na cruz é para quê? Para gerar a posteridade, gerar, né, seus filhos. E quem são seus filhos? Somos nós. Fomos gerados na sua ressurreição, né? E prolongará os seus dias. Quer dizer, a igreja é o prolongamento, né, de Jesus. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, né? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmão, nós estamos aqui não para fazermos a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus, tá? E qual é a vontade de Deus? Eu vou perguntar de novo para os adolescentes. Qual é a vontade de Deus? É fazer, Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Quais são os versículos que falam isso? Efésios 1, 9 e 10. Pronto, Efésios 1, 9 e 10. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Acho que eu vou começar a perguntar para os adultos, né? De fazer convergir em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Então esse é o mistério da vontade de Deus. Deus quer fazer isso. Por isso, irmão, tudo isso que aconteceu, né, com Cristo, morreu, ressuscitou, é para isso. E ele precisa primeiro encabeçar a igreja. Por isso que Deus o deu à igreja, no versículo 22, Efésios 1, 22, né? Deus o deu à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o processo do encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas, também sobre a igreja, é enchendo Cristo, né, para ele encabeçar as coisas. Portanto, irmão, não é questão de ensinamento somente, não é questão de doutrina, mas é questão de encher Cristo, né, encher com a verdade, com a realidade. Através de quê? Através de inculcar a palavra no coração, através de fazer imersão na palavra. Ó Senhor Jesus. E lá já que estamos em Isaías 9:6. Ó Senhor Jesus. Como diz Isaías 9:6? Já li várias vezes para vocês,
né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, esse menino que nos nasceu é Jesus. Nasceu com esse propósito, né? Um filho que se nos deu, irmãos, o Filho de Deus foi dado para nós. E para quê? Para que o governo está sobre os seus ombros. Ele vai governar a terra, ele vai governar todas as coisas do céu e da terra. Irmãos, essa é a determinação de Deus, é a vontade de Deus. Então, como vai fazer isso? Versículo 7, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Por quê? Irmãos, vocês se lembram da história que eu já falei várias vezes em Gênesis capítulo 11. Eu não sei se os adolescentes participaram dessa quando eu falei sobre Gênesis 11. Gênesis 11 foi quando, depois do dilúvio, né, surgiu uma pessoa chamada Nimrod. Nimrod, ele liderou a civilização humana daquele tempo, construindo cidades. Ele foi o primeiro a construir cidades, ele construiu o seu reinado. E ele começou a dizer para os homens, não precisamos ter medo de Deus, né? Porque naquele tempo os homens todos estavam com medo de Deus exterminar a humanidade de novo com o dilúvio. Então as pessoas tinham medo de errar e Deus castigar, ter medo de... Aí Nimrod falou, não, para de viver assim, nós não precisamos de Deus não, nós homens sabemos muito bem dar conta de si, nós podemos governar nós mesmos. Então ele estabeleceu o governo humano, rejeitando o governo de Deus. Ele rejeitou a Deus, falou, nós vamos cuidar de... Vocês não precisam ter medo de Deus, eu vou cuidar de vocês. Foi assim que Nimrod estabeleceu o governo humano para tirar a dependência do homem com Deus. Isso é o que Satanás está fazendo, né? E, irmãos, isso é o que você vê em Salmo 2. Salmo 2 você vê isso claramente, tá? Só para vocês saberem que a questão é governo. Hoje, né, a luta que é pelo governo, pela luta de reinos. No capítulo 2 de Salmos, ali fala o quê? Versículo 1 diz assim, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Né? Irmão, por que as nações estão enfurecidas contra Deus? Né? E os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, Satanás provoca as nações, os príncipes das nações, os líderes das nações, para se rebelarem contra Deus no mesmo princípio de Nimrod. Nós não precisamos de Deus. Nós vamos romper qualquer laço que o homem tem com Deus. Nós não precisamos ficar debaixo desse medo não de Deus. Nós podemos viver sem Deus, sabe? Então essa é a humanidade, né, corrompida por Satanás. Mas, versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, e na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, Deus escolheu a Cristo, né, como o rei, mas esse rei
possuir humanidade, para poder herdar sobre todas as nações. Por isso que Jesus teve que se tornar um homem, tá? E foi rei escolhido por Deus. Satanás, antes de cair, Lúcifer, ele queria ser esse rei, mas Deus não o escolheu. Deus escolheu a Cristo, então ele ficou com inveja, ódio, ele matou a Jesus por meio dos líderes judeus, tá? Então, irmãos, até hoje é assim. Satanás é adversário de Deus, né, levando as nações a terem ódio de Deus e também, né, tendo ódio de Cristo sobre o seu ungido. Aí, versículo 8 diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vasos de oleiro. Quer dizer, eu vou dar para Cristo herdar sobre as nações. Então, irmão, Cristo vai ser rei sobre a terra. E nós estamos lutando para isso. Por isso que nós pregamos o evangelho do reino, né, para esse trabalho. Bom, então, irmãos, quem era Maria Madalena que viu aquela situação toda? Lucas, capítulo 8. Quem era Maria Madalena? Lucas 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, a Maria Madalena foi curada pelo Senhor, né, de quem expulsou demônios, e ela era uma mulher de posse, e juntamente com outras mulheres de posse, elas, irmãos, elas ofertavam para o ministério de Jesus. Vocês sabem que para Deus trabalhar aqui na terra, precisa de quem ministra e também precisa de recursos financeiros. Imagina só Jesus andando para cima e para baixo com seus 12 discípulos. Irmãos, precisam de assistência também, não só assistência de serviços, mas também assistência financeira. Por isso, irmãos, eu creio que em Tocantins, né, nós falamos ontem em duplicar o número de pessoas, dobrar o número de pessoas. Também, irmão, o Senhor vai dobrar também recursos financeiros. Por isso, queridos irmãos, peça ao Senhor bênção, né, para vocês que estão em Tocantins, e vocês também abram, né, o seu coração para começar a ter fé em ofertar generosamente para o Senhor. Vocês têm que crer, irmãos, quando você abre a torneira, Deus vai suprir com mais recursos. Se você tem medo de abrir a torneira, com medo de acabar os recursos, e abre a conta-gotas, Deus também vai te mandar a conta-gotas, certo? Mas se você abrir a torneira generosamente, Deus também vai te suprir generosamente. Por isso, irmãos, Maria Madalena era uma dessas mulheres que supriram, fez com que fosse possível o ministério de Jesus aqui na terra. Então vamos, irmãos, hoje fazer a nossa parte, tá? De um lado acompanhar de perto a palavra, mas também vamos, né, ofertar generosamente para a obra do Senhor aqui em Tocantins, mas também para a necessidade de toda a obra, né? Na África nós estamos entrando, irmão, tem muita necessidade. Graças a Deus os irmãos estão sendo fiéis, né? Levantamos 1.700.000 nessa última conferência internacional para a necessidade da África. Irmão, tudo isso é porque tem irmãos que, né, estão crendo no Senhor Jesus, abrindo torneiras, e o Senhor não deixa você mais pobre. Você acredita nisso? Pelo contrário, você vai começar a receber mais dinheiro, porque o Senhor fala, esse servo é fiel. Eu vou entregar o meu dinheiro na mão dele e não vai gastar para ele, ele vai gastar na minha obra. Vocês entenderam? Então vamos ser generosos para com o Senhor. Essa é a mulher Madalena, é a Maria Madalena, tá? E, irmãos,
Jesus havia dito para os seus discípulos que ele iria sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, iria morrer, né? Mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse pelo menos 3 vezes no livro de Mateus. Mas, irmãos, vocês viram que nenhum varão foi de madrugada para o sepulcro para ver se Jesus ressuscitaria ou não. Precisou haver mulheres, né? Em João registra Maria Madalena. Por isso, irmãos, os homens são muito objetivos e as mulheres são mais emocionais. Mas, irmãos, sendo emotiva, tem esse lado bom, são mais sensíveis ao Senhor. O homem tão objetivo que é muito seco, né? E as mulheres movidas, né? Embora Maria Madalena tinha ido para ungir o corpo de Jesus. Acho que nem ela acreditava que Jesus ressuscitaria, né? Mas, irmãos, ela foi a primeira a ver o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus 28, vamos ver o registro de Mateus? Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, vejam, aqui já fala domingo é o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas ficaram aterrorizados. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao sepulcro, ao encontro delas, e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e os adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, agora discípulos não só eram servos, ele os chamou de amigos, porque o amigo entende o coração do amigo, mas agora que ele morreu e ressuscitou, Jesus os chamou de irmãos. Agora somos irmãos de sangue. Nós temos uma relação de vida com o nosso Senhor Jesus após a sua ressurreição, né? E, irmãos, isso não é maravilhoso, irmãos? Ó Senhor Jesus. E vamos voltar lá para João 20. Vamos ver o relato de João 20. João 20. Vamos lá. Versículo 2. Então correu, foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, esse outro discípulo é João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Aí que os homens foram, tá? As mulheres foram primeiro, e ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Não sei se Pedro estava meio gordinho, né? E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João chegou primeiro, correu mais rápido, mas chegou no sepulcro, teve medo de entrar. Então nesse ponto você vê o temperamento de João, né? Agora Pedro chegou, então
Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Irmãos, realmente, né, a Maria Madalena viu primeiro e foi avisar os discípulos. Só assim que os discípulos correram para ver. E João e Pedro viram o sepulcro vazio e pensaram: o que vão ficar fazendo aqui, né? Já que está vazio. O homem assim, muito objetivo, né? Tá? Vão para casa. E foram para casa, né? Mas a Maria não foi para casa, né? Maria, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos, nem Pedro nem João viu. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, porque Jesus já não tinha mais aquela fisionomia de quando estava em carne. Jesus já tinha tomado um corpo de ressurreição, né? E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. Ela é uma mulher, levar um corpo de um homem, irmão, como é que ela vai levar, né? Então olha só o amor, esse lado do amor, da sensibilidade, né, que Maria Madalena tinha, né? Então é isso que, irmão, esse ponto nós precisamos aprender, né? Não ser, para com o Senhor, irmão, não vamos ser grosseiros, não vamos ser, né, passar por cima, coisa superficial. Irmão, nós precisamos dedicar todo o nosso coração, amar o Senhor como a Maria Madalena amava o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Recomendou-lhe Jesus, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aí que ela percebeu que era Jesus. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Aleluia! Vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Porque Jesus disse, né, para Maria: Maria, não me detenhas. Por quê? Eu já tinha mostrado, lembra, numa mensagem anterior, lá em Levítico 23, versículos 10 e 11, ali havia dito que as primícias da colheita, o primeiro feixe da colheita, tinha que ser entregue para sacerdote para oferecer para Deus. E o sacerdote faria o quê? Faria uma oferta moveria o feixe das primícias para Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, o primeiro fruto da ressurreição, irmão, tem que ser para o desfrute de Deus. Então, Jesus, quando ressuscitou, era para ir logo até Deus, para apresentar-se a Deus como esse primeiro feixe das primícias da ressurreição. Mas a Maria Madalena estava tão desesperada que Jesus falou: eu preciso aparecer a ela, senão ela vai morrer aqui, né? Eu vou aparecer-me para ela. Irmãos, foi assim que abriu uma exceção. Por isso ela: não me detenhas, porque eu tenho que me apresentar ao Pai. Quem tem que desfrutar, quem tem que primeiro me ver, depois da minha ressurreição, é o Pai.
Mas a mulher, entendeu? Estava tão desesperada que acabou tendo esse privilégio de ver o Senhor Jesus primeiro, depois da ressurreição. Por isso, irmãos, não vamos ser quadrados, não vamos ser lógicos, irmão, vamos ser desesperados. Para as coisas do Senhor, irmão, vamos ser todos desesperados de amor pelo Senhor, né? Aí, irmãos, ó Senhor Jesus. Aí, eles lembraram, Senhor Jesus. Na verdade, não tenho nem mais, né, muito o que falar aqui, irmãos. Aqui diz, no versículo, aí, nesse dia, né, ele foi até o Pai, Jesus foi até o Pai, porque apareceu de manhã, certo? Ele foi até o Pai, se apresentou ao Pai. Mas no mesmo dia, ele voltou para os seus discípulos, né? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, é o mesmo dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus já tinha ido para o Pai, mas essa ascensão para o Pai, naquele dia da ressurreição, irmãos, foi uma ascensão secreta. Secreta. Depois de 40 dias, você vê o registro de Atos capítulo 1, houve uma ascensão pública. Vocês viram? Aí todos os discípulos viram ele subir. Mas essa ascensão do primeiro dia, né, da semana, foi secreta. Ele foi para o Pai e ninguém viu, tá? Aí ele voltou para os discípulos, versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, nós somos uma extensão de Jesus. Jesus não terminou a sua obra aqui na terra. Ele espera que nós entendamos isso. Nós vamos dar prolongamento à sua missão. Nós vamos terminar a obra que ele não terminou aqui na terra, que é a edificação da casa de Deus e assumir o reino desse mundo. Por isso, irmão, estamos aqui na terra, edificando o corpo de Cristo e pregando o evangelho do reino. E só que para isso, irmão, nós precisávamos receber o Espírito Santo. Aí ele soprou sobre eles, ó. Recebei o sopro santo. A palavra sopro é espírito, é pneuma. Então, recebei o Espírito Santo. Irmão, naquele dia os discípulos receberam o Espírito da verdade. Receberam outro Consolador. Receberam o Espírito. Irmão, finalmente, pela ressurreição, irmãos, se tornou possível realizar a obra do Pai. Não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus, se de algum... eu queria comentar, Jesus tinha marca nas mãos, marca nos pés e no lado. Irmão, como pode? Aquele corpo já não era mais o corpo material, não era matéria. Mas, irmãos, é corpo da ressurreição. E o corpo da ressurreição traz o registro dessas marcas. Eu não sei como, não me pergunte. Mas, irmãos, conservava essas marcas. Mas de qualquer modo, irmãos, é um corpo da ressurreição, não era material, é corpo da ressurreição. Podia aparecer e podia desaparecer. E porta, janela não o atrapalhava ele aparecer, desaparecer. Não é isso? Irmão, esse é o corpo da ressurreição e que nós vamos ter esse corpo. Você quer ter? A mim, você quer ter a mim? Mas antes faça a cirurgia, tá? Nós vamos, irmãos, nos tornar, nós vamos ter esse corpo da ressurreição. Porque durante o milênio, os vencedores irão governar com Cristo durante 1000 anos. Como é que nós vamos governar com Cristo? Vai para a África, Ami. Como é que a Ami vai para a África? Então tem que descer aqui na terra, comprar uma passagem, pegar um avião e ir para a África? Não, né? Chega de usar milhagem, né? Chega de usar.
Aí naquele tempo, no milênio, você vai ter o corpo da ressurreição. Você pode ir para onde quiser, não precisa de avião mais, não precisa de carro, não precisa de veículo, você vai, né, Joelzinho? Que maravilha, né? Aí você vai, né? Vai lá para a Etiópia, tchum, lá aparece o Joel lá na Etiópia. Irmãos, nós podemos, irmão, reinar com Cristo durante 1000 anos na parte celestial, podemos ir para onde for, teremos o corpo de ressurreição. Tá? Irmãos, ó Senhor Jesus, olha, tem tanta coisa que registrei aqui, não sei se eu vou falar não, eu estou com vontade de terminar já, viu? Irmão Jesus, ó Senhor Jesus, Hebreus 2, irmão Dong gosta muito de falar sobre isso. Na parte final do seu ministério, ele começou a falar sobre o reino. E ele usou muito o versículo 6 de Hebreus 2. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, né? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, né? Mas de glória e de honra o coroaste e o fizeste sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Irmãos, Deus predeterminou, quando ele criou o homem, e o homem iria ser coroado de glória e de honra, embora ele não tivesse criado um pouco menor que os anjos. Os anjos são mais poderosos do que nós. Os anjos são muito mais capazes do que nós. Mas, irmão, por que ele nos criou um pouco menor que os anjos? Por que você acha que ele criou um pouco menor? Ele não deveria nos dar mais capacidade que os anjos? Hein? Não. Por quê? Porque aquele anjo que Deus deu mais capacidade se orgulhou e caiu e se tornou adversário de Deus. Então Deus criou o homem, não mais nos encheu de capacidade. Deus nos criou com uma capacidade, de poder conter Deus. O homem é um vaso, é a única criatura que foi criado com a imagem e semelhança de Deus e foi criado com um espírito humano e uma alma humana para poder receber Deus, que é o Espírito. Para que o poder seja de Deus e não do vaso. Vocês entenderam? Então Deus não precisa criar um homem super capaz, porque o super capaz está dentro do homem. Depois da morte e ressurreição, Deus foi capaz de colocar, né, Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmão, é o poder de Deus. Então, o poderoso não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. O capaz é Deus. Ele opera através da sua palavra. Né? Então, graças ao Senhor. Então, nós ainda não chegamos lá. As coisas não estão sujeitas ao homem. Aí, versículo 9 diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, agora já é Jesus homem, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Deus o gerou como filho primogênito de Deus. Primogênito de Deus, porque ele era o filho unigênito de Deus. Agora ele se tornou filho primogênito de Deus. Por quê? Porque através dele Deus geraria os muitos grãos, geraria muitos filhos, que somos nós. E o que pretende fazer com esses muitos filhos?
também conduzir esses muitos filhos para a glória. Ele foi conduzido para a glória, ele tem a obrigação e responsabilidade de nos levar para a glória. Ele é o capitão da nossa salvação. Ó Senhor Jesus. E deixa-me terminar a leitura lá em João 20. Vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 24. Ora, antes disso, vamos ler uns versículos em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, para alegar um pouco o Gelzinho e a mim, né? Que é o corpo que nós vamos receber aqui. Versículo 35. Né? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver, dá a cada uma das sementes e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é das aves, outra é dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e a outra, a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer isso? Na eternidade, depois que você ganhar o corpo da ressurreição, a sua intensidade de glória é diferente do outro. A intensidade de glória, irmãos, é diferente um do outro aqui. Mas quem define como será o esplendor da sua glória? Como define isso? Depende de como você viveu aqui na terra. Como você foi fiel ou não foi fiel a Deus. Se você fez a vontade de Deus ou não. Você permitiu que essa vida trabalhasse a verdade em você, né? E fizesse a sua vida crescesse ou não. Aí define a sua glória no futuro. Por isso, irmão, quando terminar essa vida na terra, acabou a chance de nós adquirirmos mais glória ou menos glória. É enquanto nós vivemos aqui na terra. Por isso, vamos servir ao Senhor, vamos amar o Senhor, vamos inculcar a palavra no coração, vamos deixar essa verdade nos constituir, né? Vamos ser muito úteis na mão do Senhor para fazer a vontade do Senhor. E isso aí que vai definir a sua glória, tá bom? Vamos lá, onde eu estou? Versículo 42, pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se em corpo natural, ressuscita no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como está escrito, né, o primeiro homem, Adão, foi feito homem alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Mas não é o primeiro espiritual, mas o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o primeiro homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Da maneira que Cristo ressuscitou, irmãos, nós vamos trazer essa imagem também na ressurreição. Não é glorioso, irmãos? Você não está contente? Eu estou contente. Por isso, irmãos, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para João 20. Eu quero terminar. Vamos lá. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi,
nas minhas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: passe convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui então o seu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão, né, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e cresces? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, é melhor crer, não é? Alguns precisam ver para crer. Irmãos, mas os adolescentes estão aprendendo a crer para ver, não é isso? Você crê, você vai ver o cumprimento da palavra. Por isso, irmãos, vamos crer com simplicidade, com obediência. Irmão, Deus vai usar você como os 4 seres viventes para fazer a obra de Deus. E por outro lado, irmãos, como é importante não perder reunião. Tomé perdeu a reunião, perdeu, né, a primeira aparição do Senhor. Irmão, não perca a reunião, tá? É ali que o Senhor aparece, ali que o Senhor fala com você. Ainda que você possa recuperar, você pode assistir o vídeo, você pode assistir, né, depois, mas, irmão, não é a mesma coisa. Então, não percam reunião, tá bom? E versículo 30, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Eu vou terminar, irmãos, para liberar vocês. Alguns ainda vão viajar. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vamos achar as ovelhas do Senhor, os que buscam a verdade. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. E a gente chegou aqui, irmãos, a gente tem sentido essa transformação desde o primeiro dia até hoje. Apesar da Coreia do Sul ser o país mais evangélico da Ásia, mas o índice de suicídio também maior. É o país com uma taxa de suicídio maior do mundo. A gente vê isso na sociedade. É uma sociedade muito rica e tudo mais, mas no coração eles estão vazios. É um milagre. A palavra do Senhor está fazendo a obra aqui na Coreia e não através da nossa capacidade, porque nem a língua nós sabemos falar aqui. Mas o Senhor está agindo através da palavra revelada todos os dias. Ó Senhor Jesus, a gente tem visto esse sobrenatural acontecer, irmãos. É o primeiro coreano que teve experiência de comportagem. Ó Senhor Jesus, fez imersão, fez o grito de guerra, também teve experiência de abordar pessoas. E no final do dia, espontaneamente, ele também adquiriu um kit para continuar se constituindo dessa verdade. Mesmo ela falando não, eu sentei do lado dela, comecei a falar sobre a Coreia, puxar um assunto lá, falar sobre o Brasil. Irmãos, ela se abriu, o coração dela foi aberto.